Bom, pau na máquina, galera. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Anchor Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele foi surfista, ele já correu de moto velocidade, ele teve a sua agência de marketing e interior design no Brasil. E aqui nos Estados Unidos ele é artista plástico. Não que ele nunca tenha sido no Brasil, sempre foi artista plástico. Na verdade, o mundo de marketing e design entrou por acaso na vida dele. Mas ele é artista plástico por natureza. André Poli, welcome to America. Cara, obrigado de estar aqui, obrigado de você me convidar. Imagina, pô. Obrigado de para quem tá escutando a gente também. Espero. A turma não entendeu, porque quem tá pegando agora o programa, né? A gente já vou fazer um bonus track aqui, porque o papo já começou. E começou de uma forma bem abstrata, vocês vão ver. Mas Andrezão, você tá com quantos anos agora? Não pode falar. Nessa encarnação são 56. Você tá de brincadeira, cara? Não, sério, cara. Você tá bem pra caramba, cara. Eu acho isso quando eu me olho no espelho. Quando eu vou correr, eu já falo, cara. Cara, eu te dou 45, 48 no máximo, cara. Quanto tempo a gente pode ficar aqui que eu tô gostando? Não, cara, quanto tempo você quiser. Você é mesmo, cara? Os 56, cara. O surf te fez bem no começo da vida. Cara, é engraçado. Eu fui numa festa ontem e tinha uma banda legal pra caramba, tocando música brasileira dos anos 80, né? E daí você via assim a nuance, né? Sim. Que era assim, porra, a gente dançando tudo animadão e tal, e daí tinha umas pessoas que iam parando, e eram jovens, né? Não sabiam o que era, que música que era. Não... Então é isso. Demais. Mas vem cá, o surf você começou com que idade? 12. Não, 12 eu ganhei minha primeira prancha de verdade, cara. Eu comecei com 10. 10 anos? 10 anos, cara. Era a coisa mais legal que eu podia fazer na vida. E na época já se falava em surfar ondas gigantes igual fala hoje, cara? Cara, não. Na época, assim, a meca, né, cara, era ir pro Havaí. Era isso, né? O Havaí era o assim... Até o Havaí chegou um pouco depois, né? A gente... Nessa época tinha o quê? Tinha uns cariocas que já iam pro Havaí. Então você escutava uma coisa ainda, mas era muito, muito distante, né? Depois... E a informação era muito fechada, só para quem surfava que realmente escutava, né? No começo dos anos 80, assim, que começou a ter uma abertura maior para ir pro Havaí e tal. E... Você foi? Fui várias vezes, cara, e era muito legal. Ainda é muito legal. Você chegou a trombar no Lance Armstrong lá na época que você foi? No Lance, no Laird Hamilton, quis dizer. Sabe quem é o Laird? Não, sei, claro. Eu tenho amigos que são muito amigos dele, mas nessa época não, cara. Nessa época era o Gary Lopes. Faz tempo. O Laird Hamilton regula contigo de idade, né? Acho que sim, ele tem 56, 58, algo assim, né, cara? Um monstro. Mas ele é um monstro, cara. Mas ele foi um cara que já apareceu com uma outra pegada, né? Mais com o Waterman, né? Com o Tow-in, com outras modalidades. Né? Então, isso já eu conheci as ondas gigantes por causa dele. Isso tipo já é assim... uma coisa mais já... Final dos 90, começo do... 2000. Que foi quando eu vi o primeiro filme dele. Tipo, eu vi o primeiro filme dele em 2002, alguma coisa assim. Que era fantástico, era fabuloso. Né? Porque, pô, eu lembro assim, você caía num mar grande, você caía 12 pés plus era grande pra caramba. Hoje os caras estão surfando 60 pés. Gigante, é muita né? diferença, né? E hoje você tem aquela a Mayra Gabeira, né? A Mayra, E você tem um outro brazuca, o coach dela, que também surfa com ela. Qual é o nome dele? O brasileiro lá? Cara, tem um monte, né? Você tem hoje... Mas o famosão... Primeiro time de... Que tá sempre no canal do Off. Qual é o nome dele, cara? Pô, você tem o Heraldo Gueiro, você tem o... Cara, o... É Carlos Burg. Carlos Burg. Tá vendo? Esse é o problema da idade, né? Você já começa a ficar... Não, porque essa turma de brasileiros, eles levam... E tem o ex-marido da Luana Piovani. Cara, Snoopy? Qual é o nome dele? O Snoopy. Snoopy, né? O Scooby. O Scooby. Cara, eu... Tamo bem. Pensando... Falei Lance Armstrong, Laird Hamilton e o Scooby virou Snoopy. Tudo bem, não deve ter nenhum surfista escutando a gente. Não tem problema. Mas você sabe, cara, eu comecei a pegar onda por causa de um vizinho meu. Isso em São Paulo? Em São Paulo. E ele começou a ir pro Guarujá, o pai dele comprou. A gente tinha
prédio, a gente era vizinho num prédio de São Paulo, e daí os pais dele compraram um apartamento no Guarujá, e daí ele começou a ir para lá, e eu ia com ele todo fim de semana, e meus pais acabaram comprando um apartamento também no mesmo prédio que eles, lá no Guarujá, então a gente começou a pegar onda junto, e hoje o cara é uma lenda do surf brasileiro, é o Jorge Pacelli. O cara surfa todas as ondas gigantes, uma filha dele é campeã mundial várias vezes, assim. Então a gente cresceu ali no meio do olho do furacão também. Que legal, surf, cara. É. E até hoje você surfa ou você surfa mesmo? Cara, hoje eu surfo assim muito esporádico, eu moro em Miami, né? Não tem onda aqui. Não tem onda, né? Mas nem um kitezinho você faz? Cara, aqui eu acabei andando muito de jet ski, né? Como eu sempre gostei muito de moto, mecânica e tal, o jet ski pra mim foi você faz wave, legal. Aquele em pé, wave runner, ou você faz o... Não, eu tenho um jet ski mesmo sentadão, cara, tipo barco, assim. 300 HP, supercharge, um brinquedão, anda pra cacete, Eu gosto de jet ski, bastante, cara. É legal, cara. O que a gente faz aqui, cara, bastante, é o wake surf, né? Mais por causa da diversão toda, eu tenho vários amigos que fazem, então, porra, domingo a gente pega as mulheres, família, todo mundo vai pro barco e vai pro canal fazer um wake surf, que é divertido, né? É divertido. A maioria é brasileiro? A turma que vai contigo? A maioria é brasileiro. Eu surfei na minha vida 2 vezes. Não posso nem falar que eu surfei, né? Mas não pode, 2 vezes. Pode. Mas não foi nem se foi surf, né? Eu me lembro que na época de faculdade eu tinha um amigão meu que ele era lifeguard, né? Lifeguard, ele era salva-vidas, né? Lá em San Diego. E ele me chamou para passar umas 2 semanas com ele lá, que ele ia me ensinar a surfar, né? O cara devia ser um bom professor. Pô, né? Bom, não. Em 2 semanas. Né? Aí ele me levou lá, botou no longboard, eu fiz lá peguei umas ondas lá, lógico, caí e tal, e aí depois ele me levou também para Surf Point 58, cara. Surf Point 58 lá em Tijuana. Legal, a gente desceu clássico. Nossa, cara, foi muito legal, foi uma baita experiência. Golfinho de manhã, coisa mais linda do mundo. Mas era fantástico. Eu lembro que a primeira viagem internacional que eu fiz para pegar onda foi em 87, cara. Fomos para Porto Escondido, no México. Pô, fiquei 2 meses lá, aquilo era o paraíso, né? Era aquela sensação de liberdade, aquilo era terra de ninguém, não tinha nada, né? Hoje já é outra história, mas naquela época era incrível, né? E você já mexia com arte naquela época, cara? Cara, eu comecei a minha primeira exposição individual foi em 86. Você tinha quantos anos? Acho que 20 anos. Cara. Esculturas? Pintura? Pintura. Você começou com pintura, cara, de tela? Comecei com pintura. E... O que você pintava? Cara, foi uma história muito engraçada. Como eu comecei como eu virei pintor, foi engraçado, né? Porque eu não tinha a menor pretensão de ser pintor, cara, de ser artista, não tinha nada disso. Mas você vê que engraçado, essa coisa do surf sempre teve muito, muito próximo, muito ligada. Eu tinha um outro amigo que a gente viajava todo fim de semana para pegar onda. Um dia a gente estava na casa dele, com as pranchas e tal, e eu tinha uns desenhos, cara, que eu fazia. E, na verdade, eu tomei um tombo de moto, cara, fiquei 3 meses em casa, meio de molho, assim, e comecei a desenhar. Não tinha o que fazer, e comecei a desenhar. E um dia a gente estava indo para a praia e a mãe desse meu amigo, que já tinha ganho, era pintora, ela tinha ganho o prêmio na Bienal de São Paulo, ela viu meus desenhos e falou, porra, cara, seus desenhos são bons, você precisa fazer alguma coisa. Eu falei, pô, fazer alguma coisa, cara, como assim? Não, você tem que pintar. Eu falei, porra, pintar, cara, pintar pra mim era o Salvador Dalí, Picasso, né? Você falava, porra, isso... Você é advogado mesmo. Tudo a ver, né? E eu queria fazer direito na São Francisco, né? Eu tinha essa ideia. Daí, cara, ela me indicou um cara, um professor de pintura. E eu fui ter aula com ele. E era perto de casa, ali nos Jardins. E eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas pintando no ateliê dele. Eu era novo, cheguei lá meio envergonhado e tal. Ela falou, pô, tá todo mundo pintando para um salão, para um concurso. Pinta um quadro aí também para mandar pro concurso, né? Falei, porra, cara, pintar um quadro para mandar pro concurso, né, meu? Eu achava que o louco era eu. Né? Daí, porra, eu pintei o quadro lá e... Ganhou o concurso.
Então, cara, passou uns 15 dias, eu estava em casa, eu morava na casa da minha mãe, toca o telefone, eu atendi, pô, é o André, sou eu. Aqui do Ministério da Cultura, Ministério do Interior, não lembro direito. Você ganhou aqui um prêmio, são $6.000. Oi? Eu também falei a mesma coisa. $6.000 em 86 era dinheiro, cara. Cara, eu vou te falar, eu desci e falei, mãe, você é pintor. Como assim, meu filho? Parece que eu ganhei $6.000. Ela falou, não, acho que você tem que ser pintor, né? Pô, $6.000, então na época de cruzeiro cruzado, cara, era muito dinheiro, eu fui pro Havaí, né? Foi aí que você foi pro Havaí. Eu fui pro Havaí. Falei, pô, $6.000. Fui pro Havaí já pintor, né? Ô pintor, né? Cara, e o pior é que eu pintei uns quadros no Havaí e vendi ainda pra uma galeria, isso foi engraçadíssimo. Com esse dinheiro eu fui pra Bali. Então, daí essa loucura, cara, de arte e viajar começou junto. Né? Essa coisa de fazer arte, viajar. E aí que eu descobri que a pintura, né? Eu não pensava em arte, né? Eu sempre pensei em muito pintura, eu sempre me achei pintor, nunca me achei artista, cara. Como assim? Qual é a diferença? O pintor e o artista? Na minha cabeça era isso, eu pintava quadro. Eu não sabia o que um artista tinha que fazer, entendeu? Eu pintava quadro. O que um artista faz? Cara, tem que ser um cara inteligente, né? Assim, não entendia direito isso, cara. Daí eu descobri que, cara, esse negócio de ser pintor me dava uma possibilidade de ser nômade, né? Eu podia morar em qualquer lugar, eu podia estar em qualquer lugar, eu podia viver as experiências que eu queria. Então eu fui meio que seguindo isso, né? Falava, porra, agora eu quero ficar um tempo na Europa. Daí eu ia para a Europa. Eu arrumava trabalho na Europa com galeria, conseguia vender as coisas, eu vendia. Senão eu ficava lá pintando, voltava para o Brasil, vendia. Então eu sempre morei muito fora do Brasil, cara, por causa disso. E isso, para mim, era tipo um vício, né, cara? Assim, porra, eu quero conhecer outro lugar, quero conhecer outra cultura, quero conhecer mais gente. O que aqueles caras estão pensando? E isso tem um pouco a ver com aquela conversa que a gente estava falando, né? Quando você começa a ver que, cara, pessoas no mundo inteiro pensam diferente, vivem diferente, cara, e são felizes e são tristes do mesmo jeito, cara, você fala, porra, nenhuma verdade é absoluta, né? Tanto que eu falo muito para minha filha, cara, eu tenho uma filha de 14 anos, 13, e eu falo muito para ela assim, cara, você só pode acreditar numa verdade que pode ser uma mentira. Porque toda verdade pode ser provada uma mentira algum dia. Não, cara, porque se você acredita numa verdade absoluta, você passa a ser um louco. Entendeu? Você nunca vai ter condições de evoluir, cara. Né? Aquilo pode ser verdade num segundo, cara. No outro, entrar um outro fator, uma outra situação, aquilo já não é mais, né, onipresente, cara. Então, eu acho que a verdade, a primeira coisa dela, ela pode não ser uma verdade. Entendi. Aí você tem a liberdade de atuar com ela como verdade. Senão você tem que mais defender a verdade do que acreditar que ela é verdade. Né? E daí vira igreja, cara, vira política, vira essa coisa que a gente está vivendo no Brasil. Né? As pessoas não sabem o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não sei, mas estou defendendo. Está defendendo o quê? Não sei, tem que ser defendido. Então é isso, cara. Então eu acho isso. As pessoas vão muito... E qual que foi uma verdade que você tinha na cabeça que acabou virando uma... Não vou falar mentira, mas deixou de ser verdade porque você mudou muito? Isso tem que conversar com a minha mulher, porque ela fala que eu mudo de ideia o tempo inteiro. Então, mais ou menos assim. Pode ser que amanhã a verdade seja absoluta. Eu acordo, cara. Eu acordo certo de uma coisa. Entendeu? Não sei se eu chego de novo. Vai estar a mesma coisa, a mesma né? coisa, cara. Então, assim, eu vejo as coisas. As coisas elas vão se construindo, né? O tempo inteiro. Você vai descobrindo coisas novas, né? Hoje a gente está vivendo um mundo que a gente nunca pensou que existiria. Né? Você é casado com a tua esposa há quanto tempo? 18 anos. É tempo, ela te conhece bem. Na verdade são 18 morando junto, 16 casados. Não, é 18. Provavelmente eu estou errando aqui 1 ano ou 2 e vou apanhar em casa. Mas faz parte. Faz parte. Não, tá... não, mas mesmo assim, 18 é 18, é igual a minha esposa. É bastante tempo.
Eu tô 18 anos, tá? 2004, 2005, né? A gente casou em 2006. Não, tudo bem, mas você está junto com ela desde 2004. Desde 2004. É a mesma coisa que a minha esposa. Eu me casei em 2008. Tô nem aí. Moro com ela desde 2004, 2005. Então, é o tempo que eu tô casado. Foi muito engraçado, cara, porque com a Roberta, assim, a gente... Roberta, tua esposa? A gente saiu para jantar, fomos para casa de um dos dois e nunca mais... Mentira. Foi isso. Sério? Eu voltei para Espanha. Nessa época eu morava na Espanha, cara. Eu estava morando na Espanha. Trabalhando com galeria? Eu fui fazer uma exposição no Brasil e encontrei a Roberta lá. E daí a gente começou assim. Ela é artista também? Não. Nada a ver. Não, Ela pinta? Não, ela é formada, cara, em design gráfico aqui nos Estados Unidos, que ela é americana, né? Tá. Ela cresceu no Brasil, mas ela é americana, fez faculdade aqui. E quando eu conheci ela tinha uma agência de publicidade, uma agência de design. E hoje ela é muito mais assim empresária, empreendedora do que publicitária. Mas como é que você acabou conhecendo ela? Cara, na verdade eu tinha um amigo que namorava com ela. Então... bom. Sério? Eu achei que você tinha conhecido ela com artes, alguma coisa assim. Então, eu conheci meu amigo, mas depois eu fui fazer uma exposição e ela foi lá. Ela já tinha separado dele há alguns anos e tal. E daí a gente... Na verdade, ela perguntou se eu não queria fotografar uma campanha de moda para ela, cara. Eu estava fazendo uma exposição de fotografia no Brasil. Eu nunca tinha fotografado moda, mas, cara, não pode perguntar se eu quero fazer, que eu quero, entendeu? Eu quero fazer, quero, vamos fazer. E aí eu voltei para a Espanha depois. E quantos anos de Espanha? Eu fiquei lá 4 anos. Cara. E você vendia os teus quadros lá? Além de trabalhar numa galeria? Não trabalhava. Quando eu falo assim, trabalhava numa galeria, é que tinha uma galeria que representava o meu trabalho, né? Gotcha. Assim, como produto, né? Tipo, Entendi. Você é o cara da prateleira da galeria, entendeu? Entendi. O teu produto estava lá dentro. E eu fiquei 2 anos e meio em Madrid. Daí eu tive um convite para ser artista residente dentro de uma fundação de cerâmica que chama Lorenz Artigas, que foi a fundação que fez... Na verdade, foi o artista que fez toda a obra de cerâmica dos artistas modernos. Sabe aquelas peças de cerâmica do Miró, tudo isso? Sim. Foi tudo feito pelo Artigas. Então, Amati, Matisse, Raul Dufy, Cartier-Bresson, todos esses caras que transitaram pela cerâmica foram em parceria com o Lorenz Artigas. E foi lá que você teve o teu primeiro contato com isso? Com a escultura foi, cara, foi sim. Eu trabalhava com uma galeria no Brasil e a dona da galeria tinha uma parceria, ela era espanhola, tinha uma parceria com essa fundação, eles me indicaram. Eu fui lá, acabei ficando amigo dos caras da fundação e morei 1 ano e meio lá na fundação. Cara. Então foi bem divertido, foi bem legal, muita experiência bacana. Ali eu convivi com grandes artistas, Que show! Foi bem legal. Cara. E aí você sentiu que você gosta mais da cerâmica do que da pintura em quadro? São coisas diferentes, né? Mas o que você prefere? Nada, cara. Nada, né, meu? Doesn't matter. Eu acho assim, eu acho que você tem que usar, cara, os recursos para fazer aquilo que você quer fazer naquele momento, né? Eu trabalhei muito tempo com papel alumínio, cara, de cozinha. Como assim? Fazia escultura com papel alumínio de cozinha, assim. Fazia performance, tá? Fiz muita exposição na Europa, muita coisa com papel alumínio de cozinha. Pegava o papel alumínio, fazia uma escultura, assim, cara. Era legal, era divertido. Mas isso tudo foi sempre para elaborar um pensamento, né? Então, assim, sempre tentando atualizar o eixo histórico da pintura para os dias de hoje. E a pintura, ela... Como é que é esse negócio? Tentando ajustar o eixo histórico da pintura. Atualizar, porque o que acontece? Eu acho que a arte, cara, ela conseguiu durante muito tempo marcar de forma muito pontual grandes mudanças do mundo, né? Então, assim, eu vou te dar exemplos que me interessaram. Claro. Por exemplo, o Giotto é um pintor do período bizantino, quando naquela época a pintura era toda religiosa e tudo era pintado assim,
de frente, né? Porque os caras não sabiam fazer perspectiva, então era tudo de frente. Aí, um dia pintou um louco, o Giotto, que fez assim. De lado. Mudou o mundo, entendeu? Ele abriu uma perspectiva para o mundo que você pode comparar com o que é o 3D hoje, né? O que é uma realidade virtual. Para aquela época, cara... Foi muito diferente. Porra, não, o cara abriu o mundo, ele enviesou uma visão, né? Você só tinha uma visão chapada, de frente. Daí o cara falou, não, dá para fazer movimento. Perfil. Aí começou a mudar tudo isso, né? Um outro período que eu curto muito, cara, assim, eu gosto muito, tem um pintor francês, o Delacroix, Eugène Delacroix, é um pintor da época do romantismo, cara, 1880, assim, que eu acho que ele abre a porta para os impressionistas, porque foi o primeiro cara que saiu de uma pintura acadêmica, clássica, né, meio até maneirista, e falou, não, cara, olha só, essa pincelada tem forma, tem expressão, tem coisa pra caramba nisso. Então ele parou de fazer uma reprodução do que ele estava vendo e começou a usar aquelas massas de cores, sombras e formas para construir uma coisa que traduzisse emoção. Ainda muito ligado ao que ele estava vendo, mas ele já estava dando valor para a matéria e para o gesto na pintura, né? Então ele começou a entender, cara, que nisso daqui, cara, existem outras coisas do que essa representação da realidade. Existe uma realidade intrínseca naquilo, que é a matéria que está sendo feita, é o gesto que está sendo colocado. E isso abriu a porta para os impressionistas, e os impressionistas para os outros, né? Então, eu acho que são grandes momentos, e era isso que me interessou. Então, quando às vezes eu falo, eu ficava tentando atualizar essas questões, né? Que nem essa história do papel alumínio, o que era isso? Eu pego o papel alumínio de cozinha e faço uma esculturinha rápido e tal. E eu pensava, o Rodin, para fazer uma escultura de bronze, ele precisava de muito metal, muita temperatura e muita gente, né? E você faz, cara, a mesma forma, a mesma coisa. Lógico, não estou me comparando com o talento do Rodin, mas com a questão de fazer uma peça acadêmica, um pássaro, uma ave, ou seja o que for, em 1 minuto. E é de metal, feito com calor. Então, o que é isso, cara? A gente consegue hoje fazer aquilo que se chama arte conceitual. Né? O que é arte conceitual? É um conceito que se desprende da matéria, né? Ele vai para um outro nível de pensamento. Ele não está vinculado a um... Ele pode estar e pode não estar. Tanto que hoje você está chegando em NFT, você está chegando em metaverso, né? Que são já outras dimensões, né? Mundos paralelos mesmo. O NFT eu não sei se vai... Bom, já pegou, né? Mas mesmo assim, eu não sei se vai permanecer do jeito que estava antes. Os preços dos NFTs subiram demais, né, cara? Depois caíram, despencaram com a moeda também. É especulação, né? O NFT, ele veio para ficar, óbvio, né? É igual a blockchain, é a mesma coisa. Isso, ele é uma vertente de arte que já se estabeleceu, não vai voltar atrás, não vai desaparecer, mas, cara, como qualquer coisa que demanda valor, tem gente explorando. Tem. Agora, o Poli, você hoje em dia você foi convidado a participar do Art Basel, não foi? Cara, não é assim, você foi convidado a participar. Gostaria muito, né? De ter uma ala só minha, né? Com escrito, né? André Poli e tal. Olha, quem não queria, né? Mas tem umas coisas, estou participando de algumas coisas na Basel. Assim. O que você está fazendo lá no Basel agora especificamente? Cara, eu estou participando com algumas galerias das feiras, assim, porque a Basel, cara, diferente do que as pessoas... Explique o que é Basel, primeira coisa. Cara, a Basel também é uma outra questão de mercado, entendeu? As pessoas acham que a Basel, cara, é um grande evento de arte. Ele é um grande evento de mercado de arte, né? Por quê? Você tem muita coisa que transita em volta de arte de qualidade. Muita coisa. Tipo o quê? Fala assim, dá umas ideias aqui. Não, deixa eu tentar te explicar de uma forma diferente para o leigo até. Isso. Qual é a diferença de um museu e de uma feira? Né? Um museu, você vai para o museu para ver uma história da arte. Perfeito. Você vai ver um recorte do que está acontecendo naquele momento. Você vai... eu vou ver uma exposição... Que nem eu vi uma exposição agora na França muito legal do Kiefer, do Anselmo Kiefer. Os caras fizeram
negócio fantástico. Você entra da obra do cara, você conhece a trajetória, você sabe por que ele fez, quando ele fez, o que ele fez na década de 80, 90, 2000, né? Você consegue entender o universo desse cara. A Art Basel é uma exposição de galerias, né? Então, cada galeria está trazendo o seu portfólio para vender. Seus melhores produtos. Seus melhores produtos. Então, é isso, né? A feira é uma feira que custa caro para o galerista. É todo dezembro, né, em Miami, né? Novembro, perdão, eu acho, né? Novembro e dezembro. É começo de dezembro, né? Começo de então, dezembro. Assim, E aí o que acontece? Você tem um investimento alto, né? Você imagina, a galeria tem que vir com as obras, tem que manter uma estrutura, tem que pagar um stand que é caro. Na base, ou mesmo na grande feira, você tem que ser convidado, né? Você nem consegue. E você tem aí umas 12 feiras satélites que estão em volta, acontecendo. Então, na verdade, os caras vêm para vender, né? Então, o cara vai trazer... Não, e também trazer produtos desconhecidos que vão virar conhecidos? Tem de tudo ou só tem produto? Tem desconhecido que vai virar desconhecido. Vai virar conhecido. E tem outros desconhecidos que vão continuar desconhecidos. Né? E tem o conhecido que vai ficar mais conhecido. Mas não foi uma questão de mercado também. Em última análise, as feiras todas são compra e venda. E como é que essa turma do Basel te descobriu? Na verdade, não tem uma turma do Basel, né, cara? Não existe isso. Você vai nas feiras com a sua galeria, né? Tá. Então, por exemplo, a galeria que te representa vai expor e te leva junto. Às vezes você consegue... em 2019, me convidaram para fazer um solo buff, assim, um stand só meu. Foi legal. Pô, legal, Uma hein? outra feira Paralela. Paralela, na Pinta. Foi bacana. Então, são coisas que vão acontecendo, né? Assim, são eventos, tem horas que você está no momento de evidência, outros não. Agora, seria legal você apontar um pouquinho para a turma, um pouco da sua trajetória, porque você é artista plástico desde que você... pintor, artista plástico, desde que você se conhece por gente, né? Só que depois chegou uma época que você largou isso de lado como profissão e trabalhou com outras coisas. Depois voltou. Cara, foi isso. Porque faz quanto tempo que você voltou para os Estados Unidos, que você veio para os Estados Unidos? Faz 6 anos. 6 anos. 6 anos. Faz 6 anos que você realmente é só artista plástico full time since then, não é? Cara, até os 40 anos eu sempre fui só artista plástico. O que aconteceu? Como eu estava te falando, eu estava morando na Espanha e aí, até esse momento eu sempre só trabalhei com pintura mesmo. Não podia nem falar que artes plásticas. Até os 40. Até os 40 anos. Daí, quando eu casei, cara, eu comecei a trabalhar com a minha mulher na agência que ela tinha. E aí foi muito louco, porque muito rápido a gente pegou umas contas legais, cara, assim. Você pode abrir alguma? Posso abrir todas, cara. O primeiro cliente legal que a gente pegou foi o McDonald's. McDonald's. Que pra mim era uma coisa assim, meio... Surreal. É surreal, cara, porque eu tava acabando de fazer uma exposição que tinha uma porrada de animais mortos com piercing e tal, pesado pra caralho, né, meu, assim. Animais mortos com piercing? Eu não matei nenhum, entendeu? Você ia no açougue e comprava uma cabeça de cordeiro, daí punha um piercing e tal. Você tirava foto? Tinha foto disso, cara, tinha foto disso. Cara, a gente tem que depois mostrar isso daí. Deve ter no celular aí, se a gente puser na câmera assim, vocês entendem. Aí você botava uns piercing nos bichos. Eu não, mas tinha um cara lá que punha. Só coloca ali, por favor. Não, porque assim, qual que era a história, cara? Era de novo uma releitura da pintura flamenga. Eu tava lá na Espanha, cara, e eu ficava muito no museu, eu sempre fui um rato de museu, né, cara? Eu curtia muito estudar nos museus. E aí tinha Bermejo, Zurbarán, Rubens, cara, Gabriele Matsui, que eram grandes pintores desse período. E ao mesmo tempo você tinha uma cultura em Madrid, em 2000, cara, de rua, assim, de juventude e tal, que era muito louca, cara. O Brasil ainda estava começando a ter essa coisa da contracultura. Os caras estavam acabando de sair da ditadura, né? Então era bem louco, assim. E eu lembro que uma coisa que me espantava muito, tinha uma moda em Madrid, as meninas usavam piercing na bochecha, meio pontudo, assim, quase punk, que era para não beijar os avós, não beijar as mães, sabe? Para não dar beijinho na bochecha. Eu falava, que puta doideira. Maluquice do caralho, né?
E daí isso e tal, essa coisa da cultura ali de rua, os caras enchiam a cara. Porque nessa época tinha uma coisa muito louca, os caras saíam muito cedo de casa. Né? Com 15, 16 anos eles saíam de casa e iam morar 10 amigos juntos. Isso dava merda, né, meu? Imagina. Isso na Espanha? Na Espanha, cara. E eu morava num bairro que chamava Malazanha, cara, que era o bairro onde tem todas as boates, toda a loucura, toda a efervescência, assim, da noite. E nessa época eu acabei ficando muito envolvido com música, porque eu tinha o meu melhor amigo, era o melhor crítico de música de Madrid. Então a gente saía efetivamente toda noite, né, cara, toda noite. Foi legal pra cacete, cara. Jantei com James Brown. Foi Mentira! Porra. Você jantou com o James Brown? Alanis Morissette, cara. Sério? Red Hot Chili Peppers, Mob, Gotham Project, cara. Porra. Você conheceu toda essa galera? Assim, backstage. Sim, não, o James Brown você jantou com ele. Longe, né? Bem longe. Assim. Mas... É legal, pô. Legal. Bacana pra caramba. Então tinha essa história. Daí eu criei esse trabalho, né? E fui expor no Brasil. E daí, no meio dessa história, porra, pintou o McDonald's. E daí, eu até hoje eu não entendi uma coisa com o McDonald's, cara. Se eu fiz 1.700 lojas do McDonald's no Brasil e América do Sul, cara. Porra, tem quantas no Brasil? Acho que umas 1.500. Cara, o que acontecia? A gente refazia as lojas, né? Tá. Então, vamos dizer, se tem 800 lojas, eu fiz 3 vezes... A mesma loja? A mesma loja durante 12 anos. Uau! Ou seja, muito provavelmente eu entrei em alguma loja que... Se você entrou numa loja do McDonald's, você entrou numa loja minha, cara, com certeza. Você fazia a parte interna da loja? A gente fazia, assim, os painéis, cara, toda a parte de concepção de cor, de arte gráfica, né? Então, todas as imagens, a gente fez muita coisa, ganhamos prêmio na América do Sul com o McDonald's. E o McDonald's viu tuas fotos lá com os piercing nos postes e tal? Mas eu tenho certeza que os caras até hoje devem achar que eu era um puta louco que trabalhava lá com eles. Mas, então, até hoje eu ainda não entendi, cara, assim, se o que eu fiz, cara, foi legal pra caramba, porque eu consegui levar a arte, cara, a gente que nunca teria acesso de ir numa galeria, de ver uma coisa que emociona, que realmente tem um pensamento por trás, né, e a construção de cor e tudo, e você acaba tendo um acesso, né, a muita gente, cara. Um dia eu fiz uma conta quantas pessoas devem ter visto as coisas do McDonald's. São bilhões de pessoas, né? Nossa. Porque é uma loucura, gente, você imagina. Ou se eu fiz uma puta sacanagem, eu ajudei a vender aquelas coisas, entendeu? Será que o que eu fazia ajudava a vender aquela porcaria? Né? Até hoje, então, eu tô na dúvida se foi legal ou não. Mas eu fiz. Mas você não gosta da comidinha do McDonald's? Tão boa aquele nuggetzinho fried. Aquilo é legal, né? Mas eu acho que inclusive o McDonald's sabe, cara, que o carro-chefe deles, cara, é a batata frita. É, né? A batatinha deles é espetacular. É o carro-chefe deles. Croquezinho bom. Eu para sanduíche, cara, assim, quando eu paro para comer um sanduíche, eu prefiro o Burger King. Burger King? Sempre preferi. Agora, você chegou a pegar a conta do McDonald's e você pegou outras contas também, fazendo a mesma coisa? Não, coisas diferentes, cara. Na verdade, McDonald's a gente fazia essa história de loja, depois a gente foi andando mais pro varejo, pegamos uma conta da Riachuelo. Legal. Né? Ficamos 4 anos com a conta da Riachuelo, a gente só não fazia filme. Daí nessa época a gente fez uma revista, montamos uma editora, daí a gente levou um pé na bunda da Riachuelo, fomos trabalhar para CIA. Né? Tipo assim, opa, brigamos com os caras da direita, vamos trabalhar com os daqui. Daí ficamos também um tempão fazendo com CIA. E aí foi muita coisa nesse caminho, cara. Macro, eu fiz 70 fachadas pro macro. Aí você fazia a parte de fora, então? Você não fazia mais Fazia tudo. Fazia tudo, tá. Onde os caras tinham uma brecha pra gente trabalhar, a gente trabalhava. Eu sempre usei muito essa história da pintura, né? Nunca tinha... Então tua mulher entrava com o interior design e você entrava com a pintura? É nada, cara. Minha mulher era muito mais produção executiva, ela era muito mais executiva e eu entrava com a loucura. Entendi. Divertido. Foi legal, cara, foi legal. E daí depois a parte mais legal foi que no final, assim, a gente pegou uma feira francesa, cara, que é a maior feira de design, eu acho que da Europa, chama Maison et Objet, uma loucura, cara. São 3.500 expositores, high-end e tal.
E daí a gente acabou virando o escritório oficial dessa feira na América Latina. Então a gente ficava 15 dias no Brasil e 15 dias viajando fora, 15 dias viajando. Isso foram 3 anos. Um dia a gente falou, pô, vamos morar em Miami, que vai ser legal. E daí a gente mudou pra cá. Eu imagino que você deve ter pego... Você pegou teu green card já? A minha mulher é americana. Ah, eu sou americano, perdão. É verdade. É mais fácil, né? Fica mais fácil. A minha filha já é americana. Aí você falou, vamos embora a Miami. Eu vou voltar a ser... Cara, na verdade foi o seguinte. A gente veio para Miami. Eu tinha uma galerista na Espanha que estava trabalhando aqui numa feira na Art Basel. E em 2013 ela me ligou e falou, pô, vem para cá conhecer. Tô com uma feira legal aqui e tal. E a gente veio, no dia que a gente pisou em Miami, falou, porra, vamos morar nessa cidade que é muito legal. Até porque a gente caiu no conto de chegar no dia da Art Basel, né? Ah, é? A gente desceu assim em Miami, cara. Era uma puta loucura, gente do mundo inteiro, né, meu? Ali a gente falou, cara, esse lugar aqui é o lugar mais legal do mundo. Vaza cultura, né? É. Daí depois quando a gente voltou já tava sem feira. Sem feira nada, cidade, né? De praia. Dura 30 dias isso, né? Não, mas eu acho que assim, cara, pra quem tá aqui, a gente tá vendo, Miami tá mudando muito. Nossa, pelo amor de Deus. Eu... Muito, 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 cara. Eu sou muito grato de estar nesse momento em Miami, cara, de estar vendo essa revolução que está acontecendo, cara. Eu acho que são poucas cidades no mundo que estão passando por que Miami passou em tão pouco tempo, né? Em todos os níveis, cara. Tá econômico, cultural, cara. Tá uma loucura. Às vezes as perguntas falam, pô, mas você gosta de morar em Miami? Eu falo, muito, cara. Miami é muito legal, né? É gostoso pra caramba. Gostoso demais, cara. Já que eu nem moro lá, eu moro em Boca, mas pra mim, tipo, é a mesma coisa, cara. Mas eu acho que você vive um lado mais legal ainda, tipo assim, você vive uma vida cosmopolita que eu não tenho aqui. Assim, eu acho que você tem mais coisa pra fazer em Miami. Cara, é uma loucura Miami, né? A gente fala, cara, todo dia você tem evento, todo dia você tem festa, você se relaciona com gente, cara. É gente do mundo inteiro passando por aqui o tempo todo, né, cara? O ateliê tem gente todo dia, cara. Às vezes tem dia que eu finjo que eu não tô lá dentro, bati na porta, tô escondido aqui dentro. Senão não dá. Não abriu hoje. Hoje eu não vim. É mesmo, Poli? Cara. Deixa passar. Agora, Poli, curiosidade. O que em média, o que são as esculturas são vendidas a que preço, assim? O que é preço de artes, de maneira geral? Cara, tem de tudo, né, meu? Então, fala a banda baixa e a banda alta. Dá uma ideia. Do meu trabalho? Do seu trabalho. Não, deixa os caras procurar, né? Dos seus competidores. Acho que vai de 1.000 a 100 mil, 1 milhão, né, meu? O range é grande pra caramba. Agora é arte, né, meu? Você põe o peso que você quer, né? Não, cara, o mercado constrói, né? Assim, sim. O mercado constrói, porque você pode criar uma ilusão de que você consegue vender por um valor, mas isso não funciona, né? Mas em média, assim, por ano, você faz quantas peças? Cara, eu trabalho muito. Outro dia chegou uma pessoa no ateliê e falou, porra, cara, você tá aqui com esse ateliê há 4 anos, já tá fazendo um sucesso legal pra caramba, todo mundo te conhece e tal. Eu falei, então, é que eu faço isso 8 horas por dia há 40 anos, entendeu? Quando eu abro a porta, né? Então, assim, 8 horas por dia há 40 anos, cara. Então, eu trabalho o tempo inteiro, então eu produzo muito mesmo, cara. Eu sou intenso, cara, eu gosto de fazer tudo, entendeu? Se eu vou produzir, eu quero produzir muito, cara. Até porque eu tenho um tesão fodido em fazer aquilo, em ver o negócio pronto, em construir. E é um pouco daquela conversa que a gente estava falando, né? Hoje eu penso realmente, cara... É o seguinte, eu sempre pensei em expansão de consciência através da arte, né? Sempre pensei nisso, cara. Só que hoje eu consigo ter uma clareza muito grande do que eu quero fazer para mim e o que eu quero entregar para o outro. E isso está sendo muito legal, porque a partir do momento que você sabe o que você quer fazer, você consegue fazer. Você pode não conseguir fazer ainda da maneira que você deseja, que você almeja. Mas, cara, graças a Deus está funcionando, as pessoas estão gostando, estão comprando, estão reconhecendo e dando um retorno que a coisa está funcionando. Então, mas como é que é a conversa? Tipo, se eu bato no teu ateliê, eu falo, André, Poli, eu quero uma escultura aqui para minha sala. Cara, eu ainda não fiquei americano ao ponto de falar assim, deixa eu ver o seu scratch core.
Assim, primeiro. Deixa eu ver se o teu crédito é bom, né? Pra gente ver fazer. Porque aqui é assim, né? Você fala assim, por favor, eu queria ver aquele carro. Faz um application aqui. Faz um application para ver se eu te mostro aquele, se eu vou te mostrar o outro. Né? É assim. Não, mas a relação, cara, assim, ninguém bate no ateliê, cara. Sem saber antes do que vai se falar, do que se trata. Ou ser indicado por alguém, ou chegar lá de uma forma, sabe? Cara, que curioso. Porque é a mesma coisa que você bater numa porta de garagem, né? Você não sabe o que tá aqui. que aquilo não existe lá dentro, né? Então, assim, é super engraçado, porque mesmo as pessoas que às vezes conhecem seu trabalho na casa de alguém e tal, não imaginam o que é o ateliê, como é que é. A parada acontece. É super divertido, é muito legal, cara. E é legal essa troca, né? Você entende muito as pessoas, né? Porque você imagina, você tem, vamos dizer assim, 50 peças no ateliê. E você começa a se relacionar com essas peças, né? Tem peça que está lá há 3 anos, que não vende. Não vendeu, né? Porque é grande ou porque é uma peça difícil de encaixar, ainda não chegou a pessoa certa. Então é uma peça que você vê muitas pessoas dando a opinião pessoal sobre a peça. E aí você começa a entender um monte de coisa, né? Porque você começa a ver as pessoas falarem, pô, essa peça não sei o que e tal, outra. Você vê que no fundo ninguém enxerga igual, ninguém pensa igual, ninguém vê igual, né? Então é muito interessante, cara. Curioso, é muito louco isso. Você começa a fazer análise invertida, né? Você começa a entender, porra, olha que louco, né? E daí você vai entendendo as emoções, os desejos das pessoas. E esse trabalho que eu estou fazendo agora, cara, é um trabalho de tentar fazer um input de frequência nas pessoas, né? Que é diferente de tudo que eu já fiz antes. Antes eu sempre pensava em ter uma pintura que tivesse uma reflexão. Você levar uma reflexão às pessoas através da pintura. E hoje eu acho que não, cara. Acho que a gente não tem mais tempo para reflexão. As pessoas já não têm mais linguagem, cara, para reflexão. A não ser que seja um grupo muito seleto que é estudioso e está acompanhando, cara. Porque as informações elas estão se encavalando de tal maneira, cara, que hoje isso aqui pode ser uma referência em cima do trabalho de um japonês que fez isso ontem, que fez essa referência em cima de um alemão, que o alemão fez isso numa viagem que foi a Salvador, na Bahia. E tudo isso se multiplicou em 15 dias. Então você já não tem mais um eixo de referência. Antigamente, quando apareceu a MTV, você falava, porra, olha esse videoclipe aqui, é referência ao Andy Warhol. Você via, olha esse clipe aqui, é referência ao Boys, Jasper Jones. Daí, hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que essa coisa da cultura, da arte, ela voltou muito com a coisa do pop por causa disso, porque ela virou popular, né? Muito rápida. Então isso está tendo eu acho que isso está trazendo a arte muito perto da população, mas também corre um risco de deixar a arte muito rasa, né? Muito superficial, porque acaba sendo uma arte de efeito, né? De muita velocidade, né? Assim, esse cachorrinho é bonitinho, aquilo ali é bacaninha. Então tem também uma massificação que é legal pra caramba, mas também é ruim, né? Quanto mais luz, mais sombra, né? O tempo inteiro isso. E o que eu tenho tentado fazer hoje é isso, é fazer um input, né? Com as 3 coisas que eu trabalho, que é forma, superfície e cor, criar um recorte de frequência, de vibração, que isso atua dentro da sinapse do cara, do espectador, sem ele saber que isso está acontecendo, né? Sim. Então é uma forma de arte abstrata, né? Porque eu não tenho um diálogo, eu não tenho uma conversa, eu não tenho uma bandeira, né? Eu não estou levantando bandeira de ninguém ou com nenhuma causa. Mas o que eu estou tentando fazer é trabalhar num nível acima disso, né? Acima não no sentido de ser melhor, mas de ser um passo antes, né? Então eu estou tentando trabalhar com a questão da energia antes dela virar alguma coisa. Teve um crítico que numa das Art Basels ele escreveu um texto que foi legal. Ele falou, essas obras, essas esculturas do André, elas são paisagens espirituais, que elas ainda não se transformaram em nada, elas podem ser qualquer coisa. E eu curti pra cacete isso, porque eu achei muito legal, porque é o que eu tenho tentado falar. Eu tenho tentado falar de energia pura, né? E não de
de energia decodificada ou codificada. Então, o trabalho que eu tenho feito é um trabalho que eu acho que a ideia, a intenção dele é invadir a retina e bater direto lá na sua sinapse, né? Então, você não vai ter que ficar decodificando ou fazendo um monte de coisa e tal, ela vai... Imediatamente você gosta ou não gosta? Eu acho que sim, eu acho que isso... E as pessoas têm me falado isso, sabe? De uma maneira muito legal, assim. Eu escuto muitas pessoas falando... Uma coisa que para mim é puta realização. As pessoas falam, cara, eu fui embora daqui, ou ouvi um trabalho seu em algum lugar, pô, eu dormi com aquilo na cabeça, ou no dia seguinte, cara, aquilo não me saiu, aquilo mexeu comigo, aquilo... E eu acho isso muito bacana, porque não tem nada, né? A maioria das peças são pretas. A maioria das peças são pretas? São pretas? É? A grande maioria são, tem muitas peças coloridas e tal. Mas a maioria é um quadrado preto, né? Assim, ou redondo, ou uma forma, né? Mas é um quadrado que fala com o espaço, né? Ele fala com quem está olhando para ele, ele fala com o espaço que está em volta dele, ele tem esse reflexo que traz para dentro dele tudo que está acontecendo. Então, é um pensamento. Agora, se eu entro no teu ateliê, eu preciso comprar algo que já esteja pronto ou você faz algo para mim baseado no meu... Cara, vamos lá. Eu acho que isso é uma das grandes questões da arte, né? Quando eu faço uma encomenda, às vezes aparece que uma pessoa, porra, eu gostei disso aqui, mas eu não tenho espaço. Um colecionador que quer, e quer uma maior, quer não sei o que e tal. O que eu faço? Eu faço 2 peças. Faço 2 peças. E você escolhe uma das 2 e não me enche o saco. Porque senão não dá certo, cara. Eu aprendi que toda vez que o cara tem uma expectativa que você faça alguma coisa, o cara quer que você traduza a emoção dele. O que é impossível. Impossível mesmo. Impossível. Então, você não é uma pessoa? Não, mas às vezes você vê que a expectativa é muito essa, né? Quando você fica... O cara fica, pô, mas vai ser mais claro, vai ser mais escuro. E não existe isso. No trabalho que eu faço, é um pulo no vazio, né? Eu não sei se vai ficar mais claro ou mais escuro. Tem que funcionar, tem que ficar bom, né? Bom significa bonito, tem que funcionar. Ele tem que ser eficiente na proposta dele, né? Que normalmente é levantar uma questão, né? Eu não quero levar resposta para nada, mas quero pôr muitas questões no mundo. Então, o que eu tenho feito quando eu faço... Você faz 2? Faço 2. E ele escolhe? Ele escolhe. E normalmente, cara, escolhem a que eu mais gosto. É uma coisa engraçada. Então, pra você ver que, a gente fala só da gente o tempo inteiro, a gente só pensa da gente, né, meu? E quando você tem que fazer uma coisa, tem que fazer pra você, porque daí fica bom pros outros. Você fazer pros outros, às vezes... Verdade. Fica ruim, porque toda vez que você vai fazer para os outros, cara, você fica pensando como que a pessoa vai gostar. E aí dá ruim, entendeu? Né? Porque você não sabe como ela vai gostar, cara. Né? Essa coisa de querer agradar o outro, cara, é complicada demais, né, cara? Isso é político, né? Que mente pra caralho, né, meu? Fala o que quer, né, cara? Porra, você vê... Todo cara que tá atrás de um púlpito é um perigo, né? Assim, né? Você vê, cara, essa coisa de ter um microfone na frente é foda, cara. Se eu começar a falar aqui, as pessoas começam a achar que é verdade, né? Se eu tivesse de terno e gravata, então, cara... Porra. De verdade absoluta. De verdade absoluta. Que coisa. É engraçado, né? Você chegou a fazer alguma coisa relacionada a surf, mar, essas coisas na tua vida? Muitas, cara. Eu fui editor de uma revista de surf, cara. Uma época fiz algumas edições especiais com revista de surf, cara. Fotos? Não, eu fui editor da revista. Editor mesmo? Editor. Tá. Fiz umas 5 ou 6 revistas e de vez em quando fazia alguma coisa, assim, uma edição especial e tal. E eu me divertia, porque, porra, é uma coisa muito legal. Participei várias vezes, cara, umas 3 ou 4 vezes, de um festival grande que tem em São Paulo, que chama Alma Surf. Eu fiz a direção umas 3 vezes do festival. Cara, sempre que tinha alguma proposta assim, eu curtia. Mas e escultura? Cara, eu acho que as minhas peças são umas pranchas mal feitas. Elas são, na verdade, fibra de vidro, né? Então, se
Eu acho que se eu fosse contratar um assistente, eu não ia contratar um artista, eu ia contratar um shaper. Né? É verdade. Você traz um shaper aí, vai ficar melhor. Vai funcionar melhor, cara. E como é que você trabalha fibra de vidro? Cara, eu faço escultura em polímero, né? Que é uma espuma. E depois eu vou cobrindo com fibra de vidro, cara. Vira quase um barco no fim. Não, peraí, cara, eu sou completamente ignorante nesse assunto. Tem que esquentar, tem que moldar, tem que botar. Cara, existem vários. É na mesa? Existem vários processos, né? Tem um que é muito legal que eu descobri aqui. Assim, eu faço. Eu tenho um bloco de uma espuma, né? Que eu faço a escultura. Daí eu levo para uma fábrica aqui e os caras aplicam uma camada de polímero, que é um polímero rígido pra caramba, ele é um plasticão assim. E é muito legal porque é um plástico que sai, é uma máquina que ela tem 2 produtos químicos que reagem, eles saem em alta temperatura, ele sai quente e com uma super pressão. E quando esse jato, assim, que é quase um spray, né? Um spray, ele bate na peça, ele esfria, condensa e encapsula a peça, assim. É muito América, né, cara? Porra. Isso você nunca tinha visto antes? Não, mas talvez por ignorância minha, e não porque não exista. Né? Mas a peça que você levou, ela é do quê? Então, essa espuma. Essa espuma, entendi. Aí a base bate. E daí tem outras que eu vou passando fibra de vidro, fibra de carbono direto em cima da peça. E aí você perguntou, porra, aí como é que é? É chato pra cacete, porque o negócio é uma água, entendeu? Então escorre, cara. Daí às vezes tem que ficar com uma peça tipo um frango assado, assim, com a peça girando, né? E você passando resina ali e tal. E isso que vai construindo essas camadas e essas profundidades. E o preto fica... Por que fica preto? Você falou, uma hora sai preto. Você que pinta preto ou é... Cara, é o seguinte, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, tinha um poeta italiano que eu sempre curti muito as coisas dele, ele se chama Gabriele D'Annunzio, e ele era poeta e general de guerra, cara. E ele escrevia os poemas na guerra, e só isso eu já achava legal, entendeu? Eu falava, pô, o cara tá no limite, né, meu? O cara ali não tá de brincadeira, ele não tá na fossa em casa, né? Escutando um bolero e escrevendo, meu. O barulho do cara é bala zumbindo, né, meu? Daí ele falava que a cor é a tentativa da matéria se transformar em luz. E isso eu achava muito legal, porque para mim é muito sério isso, é muita realidade, né? É a única coisa que conversa entre a luz e a matéria é a cor, né? Porque se você apagar a luz é que a cor toda desapareceu, né? A matéria ela não tem cor. A cor que a gente vê é um reflexo da luz, é isso, aquela história. Então eu sempre pensei muito pintura nisso, de fazer uma expansão da tela, né? De você criar uma cor, uma frequência que rompia aquele quadradinho do tecido, né? Que isso expandia para fora da tela. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, que ele tem um caráter muito mais escultórico, arquitetônico do objeto, de tanto tempo que eu trabalhei com arquitetura no Brasil, nesse período que a gente estava falando agora há pouco, eu queria que ele não tivesse uma linguagem, né? Assim, que ele não tivesse... Então eu comecei a pintar de preto, porque eu queria que fosse uma coisa densa. E nesse caminho, cara, de começar a pintar de preto, eu encontrei a história da resina com o grafite e fibra de carbono. E aí, cara, eu consegui desenvolver uma técnica ali que fica a molécula das partículas do grafite e do carbono, elas ficam em suspensão dentro da resina, né? Então isso, quando bate a luz, cara, a luz incide 360 graus. Então cria, ao mesmo tempo, um puta de um reflexo e uma profundidade muito grande. Então é como se fosse um espelho com uma profundidade muito grande que expande luz. Nossa. Então isso para mim foi fantástico. Falei, pô, isso aqui é o máximo, né? Era tudo o que eu queria, uma coisa que não é estática. Porque você tem um quadro preto que nunca é preto, porque ele reflete toda a cor que tem em volta dele. Então eu tenho, pô, é que não dá para mostrar, mas tem fotos assim. Você tem quadro que de manhã é azul, vai ficando verde, vira laranja. Então é muito legal. E é uma coisa que eu queria, porque eu trabalhei muito tempo dirigindo vídeo, né, e filmes. E a pintura estava muito estática para mim, a pintura estava muito parada. E isso é uma coisa que eu olhava e falava, pô, legal. Não, né, aquela hora que eu chego aqui, essas peças têm uma história nova e tal. Então era uma forma de animar um pouco a pintura, assim, que eu achei muito legal. E daí começou a vir a cor depois, e essas pesquisas com frequência, com
com água, com fogo. Aí vira uma macumba, cara. Ai, demais, cara. Muito bom, muito bom. É. E o pior é que é muito louco, né? Falar de pintura, cara, é chato, porque, pintura você tem que ver, né? Então é engraçado, eu fico falando aqui. Inclusive, fala pra tu como é que eles te encontram no teu Instagram. Não, cara, o pior é que eu tô pensando, tô perdendo um puta tempo, porque eu devia estar mentindo pra caramba aqui, né? Os quadros são, né? Ai, ninguém tá vendo mesmo. A gente mata a cobra e mostra o pau. Ninguém tá vendo? Não. Fala o teu Insta. Você tem 2. Eu tenho 2, cara. Eu tô seguindo eles, inclusive, se vocês entrarem no Made in USA, vocês conseguem encontrar. Mas fala quais são, André. Eu tenho um que chama André Poli, P-O-L-I, Arte, A-R-T, que é onde estão essas esculturas, essas peças de resina. E tem um outro que chama André Poli Sculptors, que acho que é André Poli Underline Sculptors, que é um que eu tenho um trabalho de cristais, cara, que são umas peças grandes de cristais, assim. Cara, vou te falar. Que eu já faço há uns 20 anos, cara. Ó. Tem o André Poli Arte, a outra é André Poli Underline Sculptures. Exatamente. Lindos, by the way. Muita coisa bacana aqui. Bom, eu tô seguindo os 2, tá? Quem quiser encontrar... Eu também estou seguindo o Rafael. Quem quiser encontrar ele... Entra lá no Made in USA Underline Podcast, que você vai ver as pessoas que eu estou seguindo. E eu só sigo os convidados que eu entrevistei. E o Poli, eu tô seguindo os 2, tá? Tanto o André Poli Arte quanto o André Poli Underline Sculptures, perdão. É isso mesmo. Isso aí. Muito bem. E quais são os planos, Poli? Você quer ser tipo um Romero Brito do mundo de artes plásticas? Você tem que pegar uma garrafinha de vodka, né? Pra dar aquela... Então, cara... aquela bombada. O Romero Brito é um barato, né? Cara? Você conhece ele? Não. Não conheço. Nunca viu ele, pessoalmente? Não, já vi, mas não conheço, cara. Tá. Eu acho ele um barato, porque é um cara polêmico pra cacete, né? É o que dizem, eu não sei. Não, ele é polêmico, assim, cara, pela própria existência dele, né? Assim, ele é um cara que... Ocupa espaço. Eu acho que ele conquistou um espaço dele, né, cara? Isso. Então você vai falar assim, cara, tem gente que ama o Romero Brito, tem gente que odeia o Romero Brito, né? E eu acho que o cara, ele fez uma coisa muito legal, entendeu? Ele não ligou a mínima pro mercado de arte, cara. Construiu a história dele, cara. E acho que deve estar feliz com isso, né? Porra, bombou. Também, se não está feliz, também é o problema dele. Mas que ele fez, cara. Então, assim... você vai falar, porra, mas a arte dele é muito naif, a arte dele é não sei o que e tal, cara. Eu gosto da arte tem dele. De tudo, né, mano? Assim, um monte de gente imita ele hoje em dia também, né? Eu acho que o cara conseguiu fazer uma coisa que é o seguinte, cara. Ele conseguiu criar um trabalho gráfico, né? Uma estampa, assim, cara. Que isso é uma coisa muito complicada de fazer. Porra! Porque o Romero Brito, assim, ele é um vírus, né, cara? Aonde você colocar aquela imagem dele vira um Romero Brito, né? Então você botou aquele Romero Brito numa bolsa Chanel. Pô, ela deixou de ser Chanel. Deixou, virou Chanel Brito. Não, vai virar Romero Brito. Você botou aquilo numa caçamba de lixo. Virou um Romero Brito, cara. Então o cara conseguiu fazer uma coisa que é fora de série. Se isso tem um pensamento profundo por trás, se não tem, cara, se tem uma pesquisa... São outras questões. Se os críticos de arte gostam, se as galerias, se não sei o que e tal. São outras questões, cara. E aí você vai ter, espaço para todo mundo, cara. Eu acho que a arte, ela tá acima de tudo isso, cara. Né? Porque toda essa gente vai morrer, todo esse mercado vai desaparecer, cara. E se os Médicis fossem mais importantes, ninguém ia estar vendo um quadro do Da Vinci ou do Michelangelo hoje. Então... eu acho que o cara conquistou um espaço dele, né? Assim, é legal mesmo. E outra, cara, talvez o Romero Brito hoje tinha sido outra pessoa, cara. Porque ele é um cara que tem as cores lá do Nordeste do Brasil, né, cara? Ele se veste daquele jeito meio
caricato, né? Ele criou uma persona, ele inventou e incorporou esse personagem, cara, que é uma coisa muito americana, né? Isso assim, que pra gente no brasileiro, que é todo meio cheio de preconceito, né? Com a gente mesmo e tal, é mais complicado de entender. Mas eu acho que hoje, cara, com todo o que está acontecendo nas artes, dessa valorização das etnias, dos gêneros e do Nordeste, das culturas menores, né? Vamos dizer, não menores de qualidade, mas menores de expressão, cara, talvez o Romero fosse um expoente no Brasil, cara. Não sei, pode ser, né? Então, eu acho que o cara fez aí. O que botou ele na... Gostaria de ser o Romero Brito do meu jeito, entendeu? Sim. Né? Não tem nada dele, cara, mas conseguir o que ele conseguiu. Ele conseguiu fazer o que ele queria. Eu também quero conseguir fazer o que eu quero, entendeu? Ele construiu o goodwill dele, algo que todo mundo, né? Você quer ter, a sua marca. Eu quero ser eu, entendeu? Na minha maior potência. Eu acho que o cara entendeu? O cara sai, cara, em Miami, com uma Ferrari toda assinada Romero Brito, de cima e embaixo, cara. E um terno rosa assinado Romero Brito. Porra, cara. Kudos to him, né, cara? Né, meu? Porra, o cara é ele, cara. Desculpa, né, meu? E tudo começou, pelo que eu sei, com uma garrafa de vodka, né? Cara, tem milhões de histórias, né? Mas parece que a garrafa de vodka, eu não sei qual que foi. Foi a Absolute que colocou ele nas paradas? Eu não sei direito, cara. Que ele desenhou. Não, ele fez isso. Para alguma. E isso foi o que explodiu. Mas acho que ele já estava num. Sim, já estava no loop e tal. Mas... Isso aí já foi uma coisa meio marketing que colocaram na história dele e tal. Mas ele ficou famoso aqui. Aqui, cara. Em Miami, né? Miami. Não foi lá no. Não. No Nordeste. Não. Que coisa, né? Mas tem outros caras que saíram daqui também, estão no mundo estourando, cara. Tem Daniel Arsham, um cara que, daqui, cara, de Miami, tá aí arrebentando. Esse é pesado, cara. Tem todas as bienais, todos os museus, cara, as galerias, exposições importantes, fazendo coisas muito importantes e saiu daqui. Até queria ser mais o Daniel que o Romero. Já mudei de ideia. Tá vendo como eu sou volúvel, cara? Eu imagino que a tua filha seja artista também, né, Poli? Não é possível. Porque, a mãe o pai é. Ela tem que ser, não é possível. Você vai me dizer que ela não é? Não, ela é melhor que a gente. Não, imagina. Ela é melhor que a gente. Mas você acha que ela vai seguir pro caminho de vocês? Ou você acha cara, não sei, entendeu? Hoje ela quer fazer moda, ela quer estudar em Nova York, quer trabalhar em Paris. Essa é a viagem dela, é a vontade dela, né? Sim. Então a gente está incentivando, cara. Bacana. Estamos aí apoiando ela para conseguir voar. E você está construindo seu patrimônio para ficar aqui ou você pretende voltar para o Brasil? Cara, eu amo o Brasil, onde ele está. Cara, assim, eu amo o Brasil, cara. Eu acho o Brasil confuso demais, cara. O Brasil, assim, cara, ele é muito legal se você quiser viver numa loucura tremenda, entendeu? Como eu quero um sossego para poder trabalhar e construir o pensamento que eu estou construindo, cara, aqui está muito bom, não pretendo sair daqui, não. O Brasil é fora de série, mas você tem que ter, não é para amador o Brasil, né? Não é. É para usuário avançado. E aqui também não, né, cara? Não. As pessoas chegam aqui achando que, porra, Miami é fácil. As pessoas vêm de férias para cá, vê tudo isso, falam, porra, qualquer coisa que você fizer aqui vai funcionar, né? E na verdade é um pedágio grande até você aprender, né, cara? Aprender a sobreviver na América não é fácil. Né? É que assim, é que o Brasil, na minha opinião, você não consegue trabalhar com planejamento. Aqui você consegue trabalhar com planejamento. No Brasil você sempre tem uma bola curvada. Sempre tem uma surpresinha, algo que você não sabia que você não sabia. Né? Então, por isso que eu falo, o Brasil não é um país de amador. Né? Não é. Aqui você a vida é difícil, né, Poli? Ponto. Qualquer lugar no mundo é difícil você ganhar dinheiro. Qualquer lugar no mundo. Viver. Quando a gente mudou para cá, eu ainda tinha agência um pouco no começo, assim, e daí os caras lá falavam, porra, aí é fácil, né? Estados Unidos, tudo é fácil de fazer. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, Estados Unidos só vai para frente, só é primeiro mundo, porque nego não para de trabalhar um minuto.
Porque se parar e ficar nessa mordomiazinha, acabou. Então aqui é pra quem tem faca no dente, né, meu? Tem que levantar a bunda e trabalhar. E se você não for, tem 10 nego pra ir, cara. É isso aí. E 10 melhor que você. Isso que é pior, né, cara? Isso aqui é um país do serviço, cara. Da eficiência, né? Meritocracia e eficiência, cara. Agora, em compensação, você tem uma coisa que uma vez eu escutei uma frase que eu acho fodida, assim, cara. No Brasil, a luta é contra a vida e aqui é a favor. Elabora mais aí. Cara, tudo no Brasil é para você não crescer, né? Tudo no Brasil é para você não evoluir, né? E aqui não, aqui os caras te apoiam, né? Você vê que você tá fazendo o negócio direito, cara, tá fazendo direito. Tem um mercado para tudo. Vamos crescer, né, cara? Eu lembro, uma vez eu trabalhava com uma galeria boa lá no Brasil, cara. Era novo, devia ter o quê? Uns 25 anos. Eu sempre gostei de moto, né, meu? Um dia deu uma chance, comprei uma puta moto importada, top das motos. Cheguei na galeria, lá o dono da galeria falou assim, você não pode vir aqui de moto importada, cara. Você é artista, tem que arrancar um dente da frente. É isso, cara, é a mentalidade do Brasil, né, cara, de aplastar tudo, né, cara. Não pode, tem que ficar no seu lugarzinho quietinho. Isso em todas as situações, né, cara. E aqui não, aqui os caras querem mais, é o show, né? É o show. Vai ver um jogo de basquete aqui, show. Você não consegue ver o jogo, porque é tanto show acontecendo o tempo inteiro, cara, que é show, os caras são showman aqui, cara. Então, isso acho que tem um pouco a ver com religião, você sabia? Total, não é um pouco, né? Eu acho que assim, o católico, essa é uma comparação do católico... A culpa católica, né? Cara? A culpa católica, isso. A culpa católica, cara. Assim, e esse país... é predominantemente cristão, né? É mais cristão do que católico até. E outra coisa, né, meu? Os caras aqui tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Assim, as pessoas que estão me escutando falar isso vão achar um horror, né? Os caras construíram o país na bala, né? O qual? Os Estados Unidos? Sim. Não é na bala, né, meu? Não, isso tá errado. Não, tá errado você. Então vamos se matar para ver quem tá certo. Tem muito disso, sim. Tanto é que aqui tem muita gente que morreu na bala. Não, o país, cara, por que eu estou falando isso? Porque ele foi construído por sacrifício. Martin Luther King, né? Botar, então, assim, as pessoas que tinham uma ideia, cara, se sacrificaram pelaquela ideia. Eram mártires, praticamente. Quem não gostava, cara, ia lutar contra ou a favor, né? E no Brasil isso nunca teve, né, cara? Porque sempre foi o sanduíche de mortadela, né? Então, se alguém tinha alguma ideia mais legal, não dê, né? Essa ideia não é legal, não. Tá ruim. Mas fica com um sanduichinho, cara, que vai dar certo. Isso é um pouco América Latina. Você não acha? Cara, eu acho assim, mais que isso. Vamos pensar assim, você falou de religião, né? Eu acho que tem muito a ver também com a construção do pensamento do latino, né, cara? Você vê os países, né, meu? Assim, é uma puta sujeira, cara. Você vai para os países mais... Como é que eu vou falar? Vamos dizer assim, mais frios, né? Onde o cara tem que ter uma construção mais eficiente, o cara tem que ser mais proativo, senão morre de frio. E isso, a personalidade do cara também é igual, né? Sim. Então funciona mais organizado, né? Agora... ele tem que batalhar para viver, né? Eu não sei, eu acho que é uma construção mental, cara. Então, né? que vem dos ancestrais, né? Sim, total, isso. Tipo, isso. O cara veio. Aqui o frio é pesado, há muitos anos, né? Eu lembro uma vez, cara, eu não lembro onde eu estava na Europa, cara, mas eu estava falando com uma mulher lá, ela falou assim, não, mas vocês vivem pelados na praia. Nada a ver, né? Não, mas é verdade. Sim, eu entendo o que ela quer dizer. É uma vida de litoral. Não, né? sabe o que eu acho, cara? Não, é uma coisa um pouco diferente, assim, é mais maluca. Eu acho que isso foi lá mais pra Holanda, assim, eu não lembro, Suécia, cara. Eu não lembro, mas eu lembro que eu fiquei meio espantado, porque na hora eu falei assim, ela tava falando que a gente era muito promíscuo, né, nas relações aqui e tal. Quando esses caras da Europa, os caras são promíscuos mesmo, né? Um olha pro outro e fala, tá fazendo alguma coisa, vamos transar? Vamos, depois, não sei o que e tal. Desencana. O Brasil não, o Brasil tem uma sensualidade, que é essa sensualidade de praia, né? Que vocês falam de vida, de loucura, né? Mas também que não leva a nada, né? Leva à situação que a gente chegou. Metade do país dividido, por coisas absurdas, né? A gente viu a eleição agora, eu acho a eleição mais bizarra do mundo, porque não foi falado nada que não seja
Extremos? Não, questões sociais. Né? Eu não escutei ninguém falar de nenhum planejamento político, que nem você falou. Fazer um planejamento para esse país crescer, para sair dessa situação, para estruturar, para virar um país importante no mundo. Não existe planejamento. Não existe planejamento, são questões sociais. Né? As duas palavras que eu mais escutei, nas poucas coisas que eu vi, mentira, mentiroso. Mentira, mentiroso. Mentiroso, mentira. Então, cara, mas você não pode levar a sério, cara. Desculpa, sinto muito. Não dá, cara. Qualquer pessoa que tem um mínimo de percepção olha para aquilo e fala, cara, isso é um teatro de marionete, cara. Não dá. É muito difícil. Eu desisti. Assim, eu desisti. Eu vou pro Brasil para visitar, mas... Sim, eu amo minha família, cara, estão lá, adoro. E ficou triste, cara, porque é um país legal pra caramba, né? Nossa, é espetacular. O povo é... burro pra caramba, né? Porque assim... Por quê? Vou me explicar, não quero chamar ninguém de burro. Sim. Por que eu tô falando que é burro, cara? Porque, se o Brasil, cara, fizesse uma única coisa, eu acho, se estruturasse, cara, o turismo, de verdade, não. O Brasil inteiro vivia de turismo. Mas cara. fácil. Mas fácil, não precisava fazer outra coisa. O que vocês fazem? Vem do turismo. Pronto, acabou. Não precisava fazer mais nada. Não tem um lugar no Brasil que não é bonito, que não é legal, que não é bacana, cara. De norte a sul, litoral, interior, cara, Pantanal, Santa Catarina, as Chapadas, cara. Porra, não tem lugar. Eu viajei quase o mundo inteiro, cara. Não tem um país que reúne tudo isso, cara. Com um povo legal, com um povo educado, amoroso, cara. Super serviçal. Não. Muito. O serviço no Brasil é o melhor que tem. Não existe igual. Vai num restaurante aqui e vê como é que você é tratado, cara. Lixo. Né? É completamente diferente de lá. Aqui é tudo protocolo, né? Super protocolizado. Você entra numa loja aqui, o cara, que bom que você entrou. Que legal, que bacana. Fique à vontade, não sei o que e tal. Você vira e fala assim, por favor, você tem uma calça 35? Lá na estante. Você acabou o protocolo, ferrou, né? Então eu acho que nesse aspecto o Brasil não conseguiu se estruturar, né? E aí cresceu a miséria de tal maneira, cara, que eu não consigo entender como é que vai ter uma solução para o Brasil. Não, mas uma coisa que eu acho assim, mais difícil ainda é que assim, se você estabelece um planejamento para o país onde se todos os governos, independente se é de esquerda, se é de direita, entrasse, mas tivesse que seguir o planejamento... Claro. Mas tudo bem, você quer seguir o planejamento de outra forma, não tem problema, mas não existe. Planejamento, corta o planejamento. Por isso que existe uma coisa chamada Constituição, né? Sim. Que era para ser... Olha, eu lembro de coisas engraçadíssimas, cara. Eu fui numa peça de teatro, cara, uma vez em São Paulo, dentro do túnel da Erundina, né? Ou era do túnel... não lembro quem que começou a construir, foi a Marta que construiu, eu não lembro como é que era, cara. Mas eu lembro que era essa loucura, né? Um constrói o túnel, daí o outro vai lá e soterra o túnel, fecha o túnel inteiro. Daí o outro vem, não, agora abre o túnel. Então, cara, é uma puta perda de tempo. Mas não é só no Brasil, não. No México a mesma coisa aconteceu, tá? Você falou, América Latina. América Latina. E esse exemplo que você deu não foi em relação a túnel, mas foi em relação ao aeroporto internacional da cidade. Sim. Mesma coisa. Cara, o cara começou a construir, chegou próximo, enterra isso daí, vai virar tipo uma floresta aí de você poder visitar com a família e tal. Não, e as coisas são ótimas, né? Os caras construíram aquele monorail lá em São Paulo, né, cara, que é enorme, né, gigante, que vai de lugar nenhum a lugar nenhum, né? Te leva de nada a nada. Você chega no aeroporto, tá longe do aeroporto, cara. Você tem que descer, pegar um ônibus para ir até o aeroporto. Cara. Eu não consigo entender quem que faz esse planejamento, né? É difícil. Assim. É complicado. É complicado. Né, cara, assim. Mas eu só não volto mais para morar lá por causa disso, por causa de falta de planejamento. Eu não consigo viver sem planejamento. E outra coisa, assim, Poli, eu quando saí do Brasil, eu já não sei se eu falei isso aqui antes, eu acho que talvez eu tenha falado, estou me repetindo, mas daí é um outro episódio, se você não escutou o outro, então você está escutando pela primeira vez. A gente estava numa situação onde a Dilma estava sendo impeachment, o Lula estava sendo preso, o Moro era rei, o Temer estava assumindo, as coisas estavam acontecendo, e você fala, puxa, vai ter mudança. O movimento vem para a rua, a gente está falando de 2014, 2015. Hoje volta tudo para trás. A gente também é dessa leva que veio para cá, da Dilma, né? Sim. É a leva da Dilma, né? Sim, assim, sim. Eu regressei para cá nessa época. E hoje, a pessoa que tinha sido provada
ladrão lá atrás, agora ele já foi eleito presidente do Brasil para o ano que vem. Então, assim, não entendo nada. Não consigo entender. Passaram-se quase 7 anos e voltou tudo porque... Não, e assim, cara, eu vou te falar, eu não entendo, e coisas que eu não entendo também. Cara, passaram-se 4 anos. Se você não gosta do cara que está lá ou do outro cara, começa a construir um cara inteligente. Lógico. Né? Já viu que deu ruim, que esse também não tá bom, cara. Então, quem são as cabeças que comandam o país, cara? Vamos, né, edificar uma coisa. Mas eu acho que tem uma coisa legal no Brasil assim agora, cara. Dentro de toda essa loucura, se criou uma esquerda e uma direita. Coisa que o Brasil nunca teve isso. Mas os republicanos e os democratas. Exatamente, aqui, né? Eu estava pensando nisso outro dia, cara. O Brasil está ficando republicano e democrata. Pronto, acaba os outros partidos, fica só 2. Fica só 2 e aí os caras vão se chocar, vão se entender, mas não vira aquela maracutaia de 20 negros querendo morder, né? Exato. Fica só 2 querendo morder. Isso. Morde daqui, morde dali e tudo bem, cara. Antes era muito nebuloso, né? Tudo, cara. Então eu acho que isso faz parte de uma evolução do país, cara. É sofrido? Lógico que é. Muito. Muito. Eu fico me colocando até no lugar do Moro, por exemplo. Eu não entendo mais nada. O cara era In Moro We Trust. Eu me lembro das camisetas escritas assim, In Moro We Trust. Hoje em dia o cara é dito como vilão por algumas pessoas. Cara, sabe o que eu acho? Assim, o mundo ele está mudando muito rápido e está ficando na velocidade que ele está andando. Você está tendo recortes do mundo. E eu acho que uma das coisas que essa coisa da internet, da globalização fez, foi trazer coisas muito distantes para muito próximo, cara. Isso gera muito preconceito, isso gera muito problema. Porque coisas que nunca se encontraram, cara, estão tendo que conviver no mesmo espaço. Então isso vai começar a virar recortes. E até isso tudo se encaixar, cara, você vai ter muito atrito. Então é um momento complicado. Então aquele cara que é santo para uma parcela, cara, vai ser o demônio para outra. E vai ser um processo, né? E ao mesmo tempo o mundo está muito estranho no geral, né? Muito. Né? O mundo todo, assim. Cara. Difícil de ler tudo, cara. Não dá para entender nada. Acho que a única coisa que eu consigo ter certeza é que hoje toda informação também é contra-informação. Então tudo está misturado, né? E você não sabe qual é o interesse do que você tá vendo. Outro dia eu escutei um cara mais velho do que eu falar assim, cara, mas é que você é novo. Eu falei, cara, mas tá tudo muito estranho. Eu falei, cara, tudo muito estressado. Eu falei, o que está acontecendo? Estamos falando de bomba nuclear tática, cara. O que acontece se tiver uma bomba nuclear tática? Todos os países vão virar um míssil para a Rússia. A Rússia pode soltar 600 mísseis, parece que é isso, simultaneamente. E os Estados Unidos têm a capacidade de abater 80% deles. Né? 20% você não consegue abater. Ou seja, pode bater em algum lugar do mundo e pode ter guerra nuclear, né? Aí ele virou assim, Rafael, mas não é assim que acontecem as coisas. Porque durante a Guerra Fria foram anos também com essa preocupação. É que você é jovem, você não viveu isso. Pode ser. Mas será, cara? É o que eu falo para ele assim, cara, mas a informação hoje em dia está na ponta dos dedos. A gente vê as coisas que estão acontecendo. Na Guerra Fria não era assim. Você não tinha informação na hora, instantânea, igual a gente tem hoje. A gente sabe exatamente o que está acontecendo no mundo. Volta um pouco para aquela conversa que a gente estava falando, né? Que a gente está sempre vivendo um looping. Né? A gente vai entrar na conversa que é longa, mas eu curto, entendeu? Bora. O tempo ele não é linear, né, cara? A gente tem uma compreensão do tempo linear, mas está tudo acontecendo no mesmo instante. E aí a gente precisava de uns 18 podcasts para poder falar disso. Mas o que eu acho, cara? A gente está vendo a história do mundo acontecer de novo, né? Em outra velocidade, em outra dimensão, com outra extensão. Mas, porra, cara, isso foi sempre que aconteceu. O Gengis Khan um dia batia na porta da sua casa com um exército gigantesco e ia devastando tudo que tinha pela frente. De repente veio a Inglaterra fazendo a mesma coisa. De repente... Então, isso sempre aconteceu, cara. Só que agora eu acho que a gente está sendo recolonizado, só que de uma forma diferente. A gente está sendo recolonizado por tecnologia. Né? A gente está sendo recolonizado digitalmente, cara. Então acho que a gente está entrando
numa nova fase do mundo, cara. E essa nova fase do mundo vai precisar de novos patamares, novos donos, e isso está tentando se adequar, né? Eu acho que a gente teve aí a pandemia, cara, que mostrou que tudo é muito instável, porque a gente passou por um tempo de segurança muito grande, né? O que eu conheço de violência? Violência de assalto. É violência de assalto, né, que eu conheço, cara. Né? Violência gratuita, né? Uhum. Da pessoa que é miserável, que está desesperada por alguma coisa e vai roubar do outro, né? Mas eu não conheço essa violência que nem estava falando, tática, né? Essa violência de um esquema de mudança, de domínio. Isso a gente não conhece, a gente não passou por guerra, né? Eu tenho 56 anos, nunca vi guerra, cara. No Brasil você não escuta falar em, né? Invadiu o Paraguai. Teve a guerra do São Paulo com Minas e acabou, né? Então a gente está num outro momento do mundo, né? Um momento que é um ciclo. Chega numa hora que é muita gente, é muita ideia, isso precisa se encaixar de novo. E a pandemia mostrou que aquele mundo que a gente conhece estruturado é muito frágil, né? Se você vê hoje... A pandemia é muito louca, né? Porque assim, eu acho que você vai pegar pessoas que passaram ilesas pela pandemia. Passaram ilesas. Não morreu ninguém na família, não conhece ninguém que morreu. Você viu que morreu um monte de gente. Em contrapartida, você conhece gente que morreu 10 pessoas, morreu pai, mãe, morreu parente, não sei o que tal. Então você tem muitas realidades também acontecendo paralelas, né? Eu já vi outro dia uma discussão, duas pessoas conversando e um falando, não, pandemia para mim não foi nada, cara, eu fiquei em casa vendo TV. E eu falando, não, eu fiquei chorando o tempo inteiro, porque morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu minha tia, morreu... Então são mundos, cara, também em conflito, né? Dentro daquela insegurança toda, cara. Cada um e cada um tem a sua história, né? E eu acho que muito legal que eu li assim foi nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Então eu acho que essa pandemia passou com vários barcos e foram muitas diferenças. Mas, no geral, o que ficou, acho que para todo mundo, cara, é essa sensação de insegurança, né? De que tudo pode ruir em um segundo. Eu acho que essa história de o mundo ter parado, né? Parou o mundo inteiro, cara. Isso é muito louco, né? Imagina, eu fico pensando, imagina daqui 20 anos, cara, você falando, porra, teve um dia... Eu não sei quanto tempo que parou tudo, mas eu acho que um instante parou tudo no mundo. Não, parou. Não foi várias semanas que parou tudo. Mas eu acho que parar tudo mesmo assim, parou o mundo inteiro. Não. Eu acho que teve um instante que parou o mundo inteiro. Teve. E isso é surreal. Onde não tinha ninguém no supermercado, não tinha nada voando, não tinha ninguém fora de casa, estava todo mundo dentro da sua casa, com a sua família. Né, assim, parado. Teve. E isso acho que é muito louco, cara. Isso assim, a gente não consegue entender a dimensão disso. E eu acho que isso foi lá pro dia 16 de março, 17 de março de 2020. Eu peguei Covid 2 vezes, cara. Era chato pra caramba. É chato, era ruim, cara, era ruim. Cara. Então acho que é isso, mas a gente tá vivendo esse momento do mundo, cara, que é isso. E eu fico lá fazendo meu trabalho, fazendo arte, cara. Trancado quando você não quiser abrir a porta. Tentando, cara, pensar tudo isso que a gente tá falando aqui de uma forma matérica, né? Com cor, forma e textura, construir lá um objeto que mexe um pouco nessas questões, mexe um pouco nisso. E está sendo legal. Bacana, pô. Muito bom. Turma, estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Made in USA. Muito legal, cara, muito legal. Recebi essa lenda aqui, artista plástico, André Poli. Thanks for coming, cara. Cara, brigadão você pelo convite. Imagina, pô. Muito bacana, cara. E se vocês estão escutando esse episódio aqui, se puderem, eu não sei qual plataforma de áudio vocês usam, se puderem colocar aí rate us, né? Botar o número de estrelinhas ou até colocar a sua opinião, escrever aí no Apple Podcast ou inclusive no YouTube também, que eles permitem, por favor, entra no YouTube, você acha o episódio aqui. Esse aqui vai ser o episódio 41º.
esse monstro aqui, tá comigo aqui hoje. E aí, escreve lá. A gente quer escutar a tua opinião e dê também o número de estrelinhas lá que você acha que a gente merece. 1 ou 5. Fique à vontade. Fica ao gosto de você. Exatamente. Tá bom? A gente se vê agora no começo do ano que vem. Será em janeiro. Isso aqui a gente está fechando essa primeira temporada de 2022 aqui do Made in USA. E ano que vem a gente tem novidades aí vindo por aí. Teremos novos quadros e mais algumas outras coisas acontecendo aqui. Tá bom? Valeu, turma. A gente se vê. Beijo. Obrigado, Poli, por ter vindo. Cara, obrigado a você, meu. Valeu. Obrigadão.